Sejam todos bem-vindos a nossa aula sobre o marxismo cultural. Temos falado sobre Antonio Gramsci nas últimas aulas e hoje temos que falar sobre a estratégia particular que Antonio Gramsci, como dizia, talvez um dos maiores pensadores marxistas, tem uma importância enorme, a obra de Gramsci, eh, sobretudo aqui no Brasil, o que ele desenvolve como metodologia para implantar o comunismo, o socialismo eh, na sociedade. Então, é interessante, eu tive algumas perguntas. Eh, Entre a Escola de Frankfurt, a gente já falou sobre a Escola de Frankfurt, que não tem assistido os vídeos, eu recomendo muito que vocês assistam. A Escola de Frankfurt desenvolve um comunismo, perdão, um marxismo que é cultural, mas é diferente daquilo que o Gramsci propõe em alguns pontos. Talvez o ponto principal seja que a dialética, a crítica que faz a Escola de Frankfurt é uma crítica negativa. Nós falamos sobre isso, talvez seja a obra principal da Escola de Frankfurt, e, e é o pensamento que está por detrás de todos os pensadores de Frankfurt, essa dialética negativa. Essa crítica negativa, que quer dizer? Que eles eh, criticam a sociedade, mas eles não fazem uma proposta positiva daquilo que deve ser feito. Então, nesse sentido, é totalmente diferente de aquilo que Gramsci eh, propõe. Então, uma das principais diferenças está nesse ponto aqui. A Escola de Frankfurt faz uma crítica de todo quanto existe. Se lembram que eles voltam ao jovem Marx, como eles dizem, e é puramente negativa. Quer dizer, eles não têm uma proposta positiva para a sociedade, mas é destrutiva, literalmente negativa. Antonio Gramsci, ele comparte, podemos dizer, no sentido, não no sentido que eles têm contato ou uma influência entre eles não tiveram essa influência, mas ele comparte um ponto. Nós estamos numa posição que podemos olhar para o passado e ver que tem uma coisa em comum, que é a crítica necessária da sociedade atual, a sociedade burguesa, ou como eles a chamam, né? Então, nesse ponto, nós temos alguns elementos que os dois têm uma visão muito parecida, mas a diferença é que Gramsci ele é comunista no sentido fiel ao Partido Comunista. Ele comparte o ideal da revolução bolchevique, tá? Então, e ele entende então que é preciso instalar uma sociedade que seja realmente eh, uma sociedade que chegue ao comunismo, socialista e a pós-comunista. Então, tudo o que ele vai fazer é para conseguir esse objetivo. Frankfurt não tem esse objetivo, tá? É só crítica negativa, né? Recomendo muito, então, que vocês voltem e assistam às aulas sobre Frankfurt. Bom, voltando aqui a Antonio Gramsci, vamos a compartilhar aqui a tela. Só un instante. Vamos ver. Mm, Bom, Antonio Gramsci, então, ele, ele desenvolve a sua doutrina eh, pensando diretamente na implantação do socialismo.
Entonces, hoy nos tenemos que ver de forma bien resumida, ¿m? Tentaremos que sea de forma resumida. Opa, perdí aquí, peço disculpas, perdí. Bom, compartilhar novamente para ver se. Muito bem. Em, Vamos ver então qual é a estratégia de Gramsci. A estratégia de Gramsci é diferente da estratégia que desenvolve o partido tradicionalmente. Quer dizer, daquilo que o Lenin faz na Rússia. Refletindo ainda jovem sobre o que havia ocorrido na Rússia, Gramsci, ele vê que realmente na Rússia o poder político, o aparato do Estado e as forças armadas foi tomado de forma violenta pela Revolução. Então, o Gramsci jovem, eh, ele vai tentar fazer a mesma coisa. Nós, podemos lembrar aqui como ele organiza os conselhos de fábrica, que seriam como os germes da futura ditadura do proletariado. Seria como os soviets russos, por falar assim. Mas, ao fracassar essa experiência, ele entendeu muito bem que a revolução na Itália, ele queria implantar na Itália especificamente, não poderia acontecer como aconteceu na Rússia. Então, esse é um ponto muito importante. Tive algumas perguntas sobre isso, então aproveito já para falar. Eh, Se para Lenin, que ele tem a ideia marxista pura, né? Clássica, tradicional, o primeiro objetivo era a conquista do Estado. Então, para Lenin funcionava assim: a gente tem que conquistar o Estado, a força política, diríamos com Gramsci. Para Gramsci é o contrário, é a conquista da sociedade civil. Se lembram que ele faz essa diferença entre sociedade civil e sociedade política? E na sociedade civil, ele coloca tudo aquilo que é cultura, propriamente, e aquilo que está relacionado com a cultura. Então, vai colocar os meios de comunicação, a escola, a faculdade, a igreja, etc. Tudo aquilo que faz cultura. E na sociedade política, que ele distingue, ele coloca a parte política e também a parte coercitiva do Estado, quer dizer, as Forças Armadas, a polícia, os órgãos do Estado, enfim. Então, para Gramsci vai dizer, não, aqui é necessário, na Itália, é necessário fazer de forma diferente. Não podemos pretender tomar violentamente o Estado italiano, como aconteceu, por exemplo, as tentativas que a gente teve na América Latina foram isso. Foi uma tentativa das guerrilhas de tomar o Estado de forma violenta, por meio da guerra. Então, na Argentina, por exemplo, que eu conheço um pouco mais do que aqui no Brasil, tivemos vários movimentos que eran terroristas, utilizaban un terror como forma de derrubar o governo e para poder conseguir tomar o Estado. ¿No? Muitos movimentos de diferentes linhas. Linha trotskista era aqueles que assassinaram, por exemplo, ao professor Genta, que eh, è un grande pensador argentino, pai de familia, profesor, fue asesinado de 11 tiros
saindo da Santa Missa. Eh, Era um movimento trotskista. Então, mas Gramsci entende, não é assim que a gente vai conseguir implantar o socialismo aqui. Hum. E a mesma coisa acontece em outros lugares, como no Brasil, né? Bom, entendan bem, Lenin sustentaba que a revolução devia começar pela tomada do Estado, necessariamente, para finalizar com a transformação da sociedade. Gramsci inverte os termos, deve-se começar pela sociedade para culminar com a tomada do poder político do Estado. Então, é interessante ver isso, né? Eu coloquei aqui uma cita de Lenin, uma das obras de Lenin, eh, vocês podem encontrar na internet, o Estado e a Revolução, ele faz um análise, é interessante assim, o análise que ele faz eh, do pensamento de Marx e Engels, e ele vai colocando aplicado, né, eh, as diferentes situações históricas onde se tentou implementar o comunismo, né? Antes da Revolução Russa, antes da Revolução Bolchevique, eh, que é aquela que todo mundo conhece, né? Mas teve a Coluna de Paris, enfim, outros momentos em que foi, e ele faz uma análise disso e escreve contra os social-democratas, eh, mostrando alguns pontos que eles têm deformado a doutrina clássica, basicamente. Então, um dos pontos que o Lenin marca muito fortemente aqui é na necessidade da violência. hum. Eh, Existiam movimentos dos socialdemocratas que, bom, toleravam a violência ou falavam muito, de forma muito mole sobre a violência. Então, eu ia falar assim, não é assim. A gente tem que, assim, a violência é inevitável. Então, bom, já dissemos acima, uma das passagens, tem muitas, né? E mostraremos mais pormenorizadamente adiante na nossa exposição que a doutrina de Marx e de Engels sobre a inevitabilidade da revolução violenta diz respeito ao Estado burguês. Então, para a abolição do Estado burguês, necessariamente precisamos da violência, segundo Lenin. Ele não pode ser substituído pelo Estado proletário, a ditadura do proletariado, que é o passo prévio para o comunismo, pela via da extinção, mas, regra geral, apenas pela revolução violenta. A necessidade de educar sistematicamente as massas nesta, e precisamente nesta concepção da revolução violenta, está na base de toda a doutrina de Marx e de Engels. A traição à sua doutrina pelas correntes social chauvinista e kauskiana, hoje dominantes, exprime-se com especial relevo no esquecimento, tanto por uns como por outros, desta propaganda, desta agitação. A violência, né? A substituição do Estado burguês pelo proletariado é impossível sem revolução violenta. Então, vocês veem, né? Vocês encontram eh, um marxista e a gente quer dialogar com o marxista. Ah, a gente vai falar com o marxista. Vamos falar e eu não quero que ele fique bravo. Está no componente genético do marxismo, a violência. É parte fundamental. Então, às vezes a gente esquece realmente de quem é o inimigo. Bom, a supressão do Estado proletário, isto é, a supressão de todo o Estado, é impossível eh, a não ser pela via da extinção. Então, uma vez sim que o proletariado, essa é a tese que o Lenin reivindica. Então, depois tem todo um conjunto de trouxa que vem depois que fala, não, mas o Stalin, ele matou eh, matou mais sei lá, né, 60 milhões de pessoas.
eh, quasi exterminou, fez um extermínio lá na Ucrânia, com a fome que ele criou. Bom, mas isso aí, ele deformou o marxismo. O marxismo não é isso, não? A gente tem que voltar para Lenin. Bom, aqui tem Lenin, tá? Eh, é precisamente essa violência, a exaltação da violência como parte necessária para a revolução. Em palavras do Lenin, tá? Então, o Estado proletário, uma vez que o Estado proletário, uma vez que o proletariado toma violentamente o poder e se constitui em ditador, que é a ditadura do proletariado, então aí sim, não é por violência, não é por via de revolução, mas por via de extinção, que o Estado desaparece e a gente tem um comunismo. Seria isso, tá? Basicamente, em palavras. A visão de Gramsci é diferente. Ele quer chegar no comunismo. Ele tem o mesmo objetivo que Lenin, mas o caminho que ele vai fazer é diferente. Então, prestem atenção porque isso é bem importante. Segundo a estratégia de Gramsci, o que corresponde é uma agressão molecular. Vean só as palavras. Quer dizer, uma agressão molecular à sociedade civil, não à política, não à tomada do Estado. Como nós já vimos, a sociedade é para ele um complexo sistema de relações culturais, um ámbito onde a batalha central se trava no campo das ideias religiosas, filosóficas, científicas e artísticas. Pois bem, diz o Gramsci, né? Todas essas são as fortalezas que é preciso ir conquistando, pouco a pouco. As casamatas que é preciso ocupar. Ele utiliza uma linguagem bem militar. Fortaleza, casamata, trincheiras, guerra de trincheira, guerra de posições, todo o linguagem dele, né? Então a gente precisa ir conquistando essas fortalezas, que são as fortalezas da sociedade civil. Então ele não está falando aqui a gente tem que ir matar todo mundo. A gente tem que causar uma revolução violenta, como dizia Lenin, ou como faziam as guerrilhas na América Latina. Nada disso. É diferente. A gente tem que ir por via de conquista das ideias. Ideias religiosas, ideias filosóficas, ideias científicas e artísticas. E a gente vai conquistando a sociedade civil. Para depois, sim, conquistar a política. Bom, essa é a perspectiva cotidiana. Para conseguir no Ocidente, você se lembre que ele não está condenando a Revolução Russa. Ele está dizendo, na Rússia funcionou, para Lenin funcionou, mas aqui não dá certo. A revolução tem que ser feita em cada povo segundo o povo. Na Rússia deu certo, mas na Itália, onde nós temos uma hegemonia cristã, entenda-se católica, não daria certo. Por isso que ele faz essa apresentação de uma via diferente para conseguir o mesmo objetivo. Então, ele é extremamente marxista, ele é, sim, eh, afiliado ao ideal marxista, no tanto como no caso de Escola de Frankfurt, que eran, que son súper destructivos, ¿no? Como pensadores, mas eles não têm realmente uma relação direta com Moscou. Então, isso aqui é muito importante, para a gente entender. Então, a revolução é uma revolução que é universal, é uma revolução em si total, mas que debe ser preparada de forma minuciosa, poco a poco. Eh, por eso será preciso estudar, prossegue Gramsci, quais são os elementos da sociedade civil que correspondem aos sistemas de defesa na guerra de posições. Então, ó,
a gente tem que analisar a sociedade civil. Onde que está aqui? O que a gente precisa tomar? É muito interessante, porque é uma guerra que não é questão de tempo. Não, não, não é que a gente tem um tempo para fazer. É atemporal. São passos, são conquistas que a gente tem que fazer. Então, essa guerra de posições não é uma questão de uma guerra de movimentos, de uma guerra ao ar livre, mas trata-se de uma guerra de trincheiras, de posições. Então, é uma guerra diferente. ¿M? Então, vamos tirar daqui a violência. A gente não quer a violência. ¿M? O marxismo-leninismo é violento. O marxismo gramsciano não é violento, inicialmente, por lo menos, né? Eh, Entre o Estado e as massas há um monte de trincheiras, diz o Gramsci. Não se trata de tomar o Palácio do Inverno, ou seja, a sede dos zars, que é o que fizeram os bolcheviques na Rússia, né? Eles assaltaram o Palácio dos Zars e assassinaram o zar e a família do zar. Mas sim as casamatas da cultura, que separam o Estado do povo. Então, é preciso substituir, e nisso ele está de acordo com o Lenin, o assalto pelo assédio. Então, não vamos ir a uma guerra aberta, não se trata disso. Então, vocês veem, para a gente é importante entender isso, quem é professor, sobretudo quem é professor, quem é intelectual, quem tem que criar cultura, eh, entender que não é uma coisa aberta. Iremos ver que, inclusive, se trata de fazer os professores, os intelectuais marxistas, sem que eles saibam que são marxistas. E o que faz a faculdade aqui, as universidades do Brasil, e mesmo algumas que têm nome cristão ou católico, às vezes são uma fábrica de militantes, e o professor Álvaro de Carvalho denunciava muito isso. Você não vai à faculdade para aprender, você vai lá e vai ser um militante de esquerda. Então tem muito pai que nisso é ignorante, porque acha que o meu sonho é enviar o meu filho para a faculdade, mas você tem que entender, não? Eu escutei o padre Paulo Ricardo falando sobre isso. O sonho da minha vida é enviar meu filho para a faculdade, mas entenda, que você vai conseguir? E o padre Paulo Ricardo fala, ele, né? Que seja maconheiro comunista. Então, eh, claro, temos exceções, né? Não, não dá para falar que são todas, mas a gente vê realmente as públicas aqui do Brasil, nem falar. Então, Gramsci, ele não vê os meios de produção, como Marx dizia, né? O controle dos meios de produção. Nem os meios do poder político, como Lenin dizia. Mas ele olha diferente. Diz, aqui no Ocidente a gente tem que fazer de forma diferente. E o olho do Gramsci vai para os meios de comunicação e os meios de educação, principalmente. Hum? Esses são os objetivos básicos para a conquista do poder no Gramsci. Meios de comunicação e meios de educação. Também se suma, iremos ver depois, a religião. Só que é mais difícil. Vocês têm que pensar que o Gramsci está lá nos anos 20, 30 do século passado, e então não era tão evidente a penetração de ideias no clero, por exemplo, nos seminários, mesmo que já tinha acontecido um influxo muito forte,
muito forte. Então, do pensamento liberal, do liberalismo, principalmente na época, por parte da França, né? Tinha entrado dentro dos seminários e já os primeiros frutos de preti liberal, de sacerdotes liberais, estavam à vista. E existia uma teologia liberal, de corte liberal, já naquela época. Então, que haja, por exemplo, ah, não, mas foi o Concílio Vaticano II, que não faz ideia da vida, ignorante. Entende? Ignorante, tem que estudar um pouquinho, né? Antes de colocar a tua língua em uma coisa que você não conhece e que é santo. ¿Mm? Mas deixando de lado, nessa época, o Gramsci via que era necessário infiltrar o clero católico, porque ele está na Itália. Então, o inimigo principal da Itália vai ser que coisa? ¿Mm? A religião católica. ¿Por qué? Porque ela detenta, ela tem a hegemonia cultural. Bom, mas a gente dava volta sobre isso. Eh, Continuamos então. Para ele é essencial conquistar uma coisa, a hegemonia. Se lembrem dessa terminologia. O Gramsci distingue essa influência e domínio em duas partes ou em dois conceitos diferentes. Hegemonia, para falar da sociedade civil, e domínio, para falar da sociedade política, por meio da coerção, da, do uso das armas e da força do Estado, né? Eh, então, para ele, o segredo é a hegemonia. A conquista da hegemonia é mais importante que a tomada do poder político. E nós vimos, não que o Gramsci esteja certo em tudo o que ele faz uma análise que realmente é impressionante em muitos pontos. Eh, Ele faz uma análise sociológico eh, da sociedade que é interessante levar em conta, não que seja correto, tá? Em todos os pontos. Eh, a gente não pode falar, ah, tudo é correto, então não é isso. Mas em muitos pontos ele está certo nos análises que ele faz. Eh, então, não se trata então da tomada do poder político. A gente escolheu o presidente, a gente agora vai ter um país católico, porque o presidente é católico. Entendeu? E novamente, eu cito aqui no Brasil o professor Olavo de Carvalho, que ele está falando disso há anos, com um conhecimento do marxismo como eu acho que ninguém entende, né? Ele leu tudo sobre o marxismo, tudo, as obras completas de Lenin, leu tudo que podia ser lido, né? Então ele tem uma autoridade particular nesse ponto. Eh, Bom, então, um poder político que não tenha uma sociedade civil que lhe responda ideologicamente está girando no vazio. Se consegue que a maioria aceite a ideologia imanentista, a ideologia socialista, a tomada do poder político será como colher uma fruta madura, diz o Gramsci. Então, é um cara que pensa errado, hum, mas pensa em grande. Para ele, assim, a gente tem que ir aos poucos, aos poucos. Vamos chegar lá, mas primeiro temos que iniciar aqui, hum, nesse ponto. Bom, é uma estratégia sem tempo, então, eh, e na qual ele, e iremos ver depois, eh, fala de diferentes aliados e alianças que devem ser feitas. E aqui é importante se lembrar que o Gramsci, ele é um grande admirador de Maquiavelo, de Maquiavelo é, por assim dizer, o
fundador da política moderna. Tá? A política, para os gregos, e vou falar para Aristóteles, e depois para o cristianismo, para o catolicismo, sempre representou não o pior do povo, como representa hoje, tá? Mas a forma mais elevada do fazer humano. Então, no, fora daquilo que é religioso, que é o culto a Deus, a política ocupa um lugar principal. Por quê? Porque tem a ver com o bem comum. Eh, mas para Gramsci já não é assim, e para a gente, absolutamente, né? Nem falar. Mas eh, ele toma o príncipe, hum, de Maquiavel, os conselhos que ele dá sobre política, y os utiliza de forma así, constante, inclusive identificando, le va a decir, un moderno príncipe es un partido comunista. Entonces, él puede operar todos sus medios. No, aquí no temos si es bom, si es errado, si es bonito, si es feio. No interesa. ¿Mm? O que interesa es el objetivo final. Entonces, ese objetivo final para chegar nele. Se a gente tem que matar, mata. Se a gente tem que fazer aliança com os liberais em alguns pontos, a gente faz. Se a gente tem que passar-se por católico, a gente se passa por católico e vai e faz uma visita ao santuário de Nossa Senhora de Belém, rezando lá. E não tem problema, entendeu? Porque tudo que seja bom para a causa. Então, não existe conceito como vocês têm, católicos, eh, cristãos, de coisa que em si mesma é boa, em si mesma é errado. O que é bom? Aquilo que ajuda a conseguir o objetivo. Pronto. Ah, então matar. Se matar me ajuda, então, tem que matar. Entendeu? Tem que mentir. Então, mentir. O que você falou ontem, agora você vai mudar. Muda. Então, ele fala assim, que o moderno príncipe é o Partido Comunista. Então você vê, o comunista que está falando sobre o desastre que está fazendo o Estado de Israel em Gaza, que é uma coisa verdadeira, tá? Verdadeira, é uma coisa real. É, é o mesmo que sai defendendo que a gente pode matar as crianças no ventre da mãe. Mas como mas você não estava a favor da vida, não é assim. Não, não é assim, criança. Entende? Eles vão utilizar as causas, qualquer coisa. Então, e nós não estar, não ser, não entender isso, faz com que a gente seja bonzinho e que seja feito de trouxa, inclusive. Eu espero que trouxa não seja um palavrão para vocês, tá? Porque é uma palavra que eu estou usando. Eh, para mí Troya es bobo. Se tiver outro significado, peço desculpas desde já. Bom, então é isso. Então você vai ser enganado, porque se você acha que eles têm interesse em conhecer a verdade, eles não têm interesse em conhecer a verdade. Gramsci não tem esse interesse. A única coisa que interessa para Gramsci é a implantação do comunismo. Acabou. Entendeu? ¿Mm? Eh, Anteontem, eu acho que assisti uma aula do professor Lago de Carvalho, muito engraçado, eu recomendo. Ele fala sobre família e a situação política do Brasil. Eu vou enviar no grupo, para quem está no grupo, para assistir se vocês quiserem. E aí interessa família e partido político no Brasil, uma coisa assim. E ele falava assim, o pessoal sai defendendo, né, a família, escrevendo artigos sobre a família, eh, pretendendo convencer. Dice, mas você é trouxa, porque eles não estão em contra da família, estão em contra da sua família. Eles têm a própria família, eles têm a dinastia deles.
E é verdade, né? A gente se esquece eh, realmente sobre que coisa se está falando aqui. Hum? Eh, e qual é a moral desse pessoal. Hum? Então, qualquer coisa que seja útil para a revolução, eles usam, tá? Então não tem esse conceito de verdadeiro, falso, bom, ruim. Hum? É o príncipe, um moderno príncipe. Hum? O Partido Comunista diz o Gramsci. Eh, bom, mas em que sentido então é o príncipe, o Partido Comunista? Antes de tudo, por seu extremo realismo, então, que na mente de Gramsci levará o Partido Comunista a saber aproveitar de todas as ocasiões para alcançar os objetivos que se propõe. O moderno príncipe, diz, está caracterizado pela máxima decisão, energia, resolução e é dependente da crença fanática nas virtudes taumatúrgicas de suas ideias. Então, o que quer dizer? Que eh, ele está absolutamente convicto que a resolução é dele, tá? Então, aqui, as minhas ideias são as que traz, não é mais Cristo, não é mais a igreja, não é mais a direita, não é mais ninguém fora de Partido Comunista, como se fosse o novo Messias, hum, que traz realmente a salvação. Fora disso, fora disso, não existe nada mais, entendeu? Então, vocês veem o forte que é a ideologia. O forte que é a ideologia. Então, eh, bom, o partido como moderno príncipe é o agente da história total, da substituição de uma hegemonia por outra. Não deverá ser um príncipe dogmático, mas sim flexível, astuto, que jamais se esqueça de fazer um cálculo cuidadoso, somas e subtrações dos interesses e ideias em jogo, para depois saber aproveitar as fraquezas alheias e preparar as traições de classe, das quais iremos falar agora. Hum? Eh, então, é ele que tem que articular todo esse mundo, o partido. Ah, e no Brasil é o Partido Comunista que faz? Bom, aqui em Latinoamérica nós temos o Foro de São Paulo, tá? Eh, novamente, eu remito pela autoridade que tem sobre o assunto ao professor Abo de Carvalho, que tem escrito que é aquele que denunciou que foi perseguido por conta disso. Hum. Eh, então, mas existe esse moderno príncipe. É isso que eu quero que a gente tome consciência. Bom, qual é a estratégia? Então, é desmontagem e montagem. Acabamos de ver como o eco de Lenin, pelo menos para Gramsci, foi tal vez emprender a tomada do poder político enquanto a sociedade russa continuava impregnada de ideias e crenças tradicionais. Mas essa sociedade era gelatinosa, diz o Gramsci. E isso pode explicar um pouco a ação de Lenin. O fato que era uma sociedade fragmentada, não era unificada, não tinha uma influência hegemônica eh, única, en sentido, alguém que tivesse como no Ocidente a hegemonia total. A sociedade ocidental, e se pensa em está na Itália, não é assim. Está sentada sobre uma cosmovisão muito importante, essa palavra também, bastante definida. hum. Gramsci julga que a hegemonia proletariado, só se alcanza plenamente cuando se consigue destruir a cosmovisión persistente en una determinada sociedad y se consigue introducir a nova consciência do imanentismo integral, como ele fala. Então, o que é preciso fazer? Necessitamos, primeiro, destruir a cosmovisão que já existe nessa sociedade, para depois construir uma nova consciência que seja imanentista de forma integral, em tudo.
será preciso meter o pé no aparelho do Estado, nos meios de expressão da opinião pública, nas universidades, nas escolas e nas parroquias. Como a longa marcha de Mao, diz o Gramsci, como a longa marcha de Mao, mas não através das montanhas, é sim através das instituições. A revolução deverá ser preparada com tempo, paciência e cálculo de alquimista, desmontando peça por peça a sociedade civil, infiltrándose em seus mecanismos, mudando a mentalidade da maioria. Quer dizer, criando um novo sentido comum. Sentido comum é a forma em que as pessoas pensam. Então eles falam assim, a gente teve que saltar, que pular essa parte. O sentido comum para Gramsci é isso. Bom, quem é que faz o sentido? Quem que faz que o pessoal pense como pensa? Bom, são aqueles que têm hegemonia. E uma forma de criar o sentido comum no povo é criando a linguagem, e ele demonstra, segundo ele, né, como as palavras para falar de Deus, da transcendência, tanto em russo quanto em latim, eles provêm de riqueza, da origem de riqueza, e vocês veem, então, alguém criou essa forma de pensar, criou as palavras, criou tudo, e nós precisamos desmontar esse sentido comum, que é o sentido comum que a pessoa nem pensa porque pensa dessa forma. Então, uma via muito importante é fazer o que faz a Igreja Católica, que é a repetição constante, incansável e imutável da mesma doutrina. Então, claro, se eu estou repetindo durante 2000 anos a mesma coisa, com as mesmas palavras, usando a mesma doutrina, eu vou criar um sentido comum e vou criar hegemonia. Então, nós precisamos utilizar a linguagem também para mudar o sentido comum das pessoas e impor o nosso sentido comum. Basicamente, isso que fala Gramsci quando fala sobre o sentido comum. E a gente vê essas tentativas malucas de linguagem inclusiva, sei lá, de essas coisas aí, como também vê o empobrecimento do português, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente, bom, eu não sou autoridade, né? Meu português não é assim bom, mas quando eu consigo ler, por exemplo, autores, eh, grandes autores, aqui, seja do Brasil, seja da literatura universal em português, eu vejo uma diferença muito notável com a linguagem que a gente utiliza, geralmente estou falando, inclusive, linguagem que se utiliza nos meios de comunicação. Então, a gente vê que tem um empobrecimento, tem tempos verbais que se deixaram de lado, tem várias coisas eh, que estão afetando, né, com certeza, os jovens, e os mais jovens, que são as crianças, porque cada vez é pior. Então, existe, com certeza, uma decisão livre de empobrecer dessa forma o português. ¿Mm? Eh, é uma máquina, a escola é uma máquina de produzir, seja também a mesma coisa acontece no meu país, na Argentina, com o espanhol. Eu vejo, as crianças não sabem nem escrever, os jovens, os adolescentes não conseguem escrever, cenejos, tá? Cenejos e horrores, né? Então, você vai vaziando, né? Vai tirando aquilo e vai colocando uma linguagem diferente. ¿Mm? Aos poucos, sem perceber. ¿Mm? Sem perceber. Bom, então não bastam as mudanças econômicas, eh, como também não é unicamente a tomada do poder estatal. ¿Mm? Tudo isso será insuficiente e precário, já que o domínio burguês continuaria tendo o consenso das classes, diz o Gramsci, as classes subalternas, e a burguesia reconquistaria logo o poder político com a desculpa de salvar a ordem violada, talvez a través de um caudillo no estilo de César, Napoleão ou Mussolini.
Gramsci diz, a todo custo é preciso evitar o caos. Vocês veem, que impressionante. É preciso evitar o caos, porque no caos perdemos todos. O caos pode chamar de novo as forças da velha cosmovisão, produzir um renascimento. Então, eh, nisso é muito diferente do que acontece com Lenin, não? Que eu li de Lenin. Então, é uma revolução silenciosa. Eu acho que é isso, aqui está o perigo. O pessoal acha que não tem mais comunismo, a maioria das pessoas nem pensa nessas coisas. Acabam sendo funcionais para isso. Profissionais, professores, padres, que, que acabam sendo funcionais a isso. Então, é importante a gente tomar consciência, né? Tomar consciência realmente, por nossa conta, primeiro porque nós devemos procurar a verdade a todo custo. E segundo, porque nós devemos transmitir a verdade para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos. Eh, então, eu preciso estudar, preciso me acordar para a realidade do que está acontecendo. É necessário. Não podemos ficar na mediocridade, porque tem uma guerra que está em curso. E nós vemos que a gente não é que está vencendo. No sentido, a gente sabe que a gente vai vencer, temos certeza disso, né? De que a última palavra é da palavra, com maiúsculo, não? Do logos. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Bom, o Gramsci, como ele raciocina? Vejam só. O mundo moderno é um mundo da imanência. E entre imanência e transcendência não há mediação possível. Só levando o imanentismo até as suas últimas consequências se poderá estabelecer a nova ordem. A implantação dessa hegemonia implicará dois momentos. Antes de tudo, o momento crítico, que consiste en corroer y destruir a cosmovisión persistente. É uma luta intelectual que visa a eliminação dos princípios fundamentais que constituem a estrutura mental da sociedade. O segundo é construtivo e visa a integração da nova cosmovisão, de modo que impregne as mentes da sociedade. Conseguida essa finalidade, ter-se-á alcançado a hegemonia. Então, devemos destruir, corroer, impressionante essa palavra, a cosmovisão presente. Primeiro momento. Segundo momento, construir a nossa cosmovisão. Bom, o momento destrutivo, então, é interessante eh, porque o Gramsci, ele vê, e nisso está certo, certíssimo, nesse ponto, que toda revolução na história foi precedida por um intenso trabalho de crítica, de penetração cultural e de permeação de ideias. Quer dizer, antes da gente escutar os, eh, os canhões, as ametralhadoras, os gritos da revolução, antes sempre teve um movimento intelectual que precede e que os imbecis não conseguem ver. É isso. Isso é o mais importante que a gente tem que se lembrar. Por quê? Porque nós devemos, e nisso, novamente, eu peço desculpas que eu insisto na figura de Olavo de Carvalho, mas eu acho ele tão brasileiro, né? No sentido que para vocês é uma coisa espetacular, né? Eh, eh, Devemos formar cultura.
É isso. E você forma cultura como? Estudando, compartilhando, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, ensinando, discutindo ideias, livros. Então o Gramsci vê isso. Ele fala, não, não, não adianta pensar na revolução, antes tem que ser precedida por um movimento intelectual. De fato é assim. O último grande exemplo histórico, o mais próximo de nós, e por isso mesmo o menos diferente do nosso, é o da Revolução Francesa. É interessante como Gramsci fala dessa revolução. Veja, o período cultural anterior à Revolução, chamada do Iluminismo, não foi, diz Gramsci, como o apresentam os fáceis críticos teóricos. Un volteio de charlatães, de superficiais inteligências acadêmicas e enciclopédicas, que se reunían en salões aristocráticos para discorrer sobre tudo e sobre todos. Não foi um simples fenômeno de intelectualismo pedante e árido em torno de uma nova Bíblia, a grande enciclopédia de D'Alembert e de Diderot. Foi, diz o Gramsci, veja nas palavras, o cara. Foi una revolución magnífica, gracias a cual se formó por toda Europa como que una conciencia unitaria, una internacional espiritual burguesa, sensible en cada una de sus partes, as dores e as desgraças comuns, e que foi a melhor preparação da rebelião sangrenta ocorrida depois na França. Então, eles se reuniam lá durante anos nas cortes dos reis, para discutir, para falar das ideias, dos livros, das coisas que iam sendo publicadas. E a maçoneria e todos os movimentos secretos que existiram sempre apoiou tudo isso, né? Essa parte intelectual. Então, uma revolução, e o Gramsci está certo. E se vocês pegam essa ideia dele, e vocês veem, e a Revolução Protestante, e talvez aqui tenham alguns protestantes, alguns cristãos, que agem um pouco estranho, mas eu consigo para vocês lerem, né? Como que surgiu? Lutero não apareceu da nada. Lutero é o fruto maduro do pensamento decadente da escolástica. Pensamento que foi difundido nas universidades europeias, nas principais, após o ofuscamento do tomismo. Então a gente vai ter uma decadência após o século XIII, após a morte de São Tomás de Aquino, intelectual na Europa tremenda, e que foi ainda, para vocês entenderem a gravidade, potencializada pela peste negra, que matou a maioria dos professores, os que se salvaram eram os mais novos, os monges mais novos, e todos eles tinham uma característica: eram todos filhos intelectuais de Guilherme de Ockham, um nominalista. E esse pensamento nominalista é o pensamento que assume que forma a Martim Lutero. Então, vocês entendem como realmente antes de uma revolução va precedido de uma decadência intelectual, um movimento, nesse caso, decadente, intelectualmente. O Gramsci está certo, então, em mostrar esse ponto com a Revolução Francesa. E assim diz o Gramsci, ocorreu que na Itália, na França e na Alemanha se discutiam as mesmas coisas, as mesmas instituições, os mesmos princípios. Cada nova comédia de Voltaire, cada novo panfleto era como uma faísca que passava pelos fios já estendidos entre Estado e Estado, entre região e região, e que encontravam os mesmos consensos e as mesmas oposições em todas as partes simultaneamente. De modo que quando as baionetas do exército de Napoleão chegaram aos lugares conquistados, encontraron un camino ya aplanado por un ejército invisible de libros,
de opúsculos, de panfletos, derramados a partir de París, desde a primeira metade do século XVIII, e que haviam preparado os homens e as instituições para a Revolução. Mais tarde, uma vez que os fatos na França consolidaram de novo a consciência, bastaba un movimiento popular en París para provocar otros análogos en Milán, en Viena y hasta en las aldeas más pequeñas. Todo isso parece natural, espontâneo aos ingênuos, mas na realidade, vejam a palavra do Gramsci, seria incompreensível se não se conhecessem os fatores de cultura que contribuíram para criar aqueles estados de ânimo dispostos a explodir por uma causa que se considerava comum. Bom, pois bem, continuou Gramsci, a imitação da estratégia empregada pela Revolução Francesa, o marxismo, que é filho legítima dessa revolução, vejam só como ele entende também isso, uma coisa que os liberais não entendem, os liberais não entendem esse ponto, eles são, eh, os marxistas são os filhos dos liberais, é o fruto do marxismo do liberalismo. A gente não pode pensar, e eu repito o que falava o professor Bruno Genta, não podemos pensar que vamos combater o comunismo apoiando o liberalismo, sendo liberais. Vocês têm a Argentina, de exemplo. O nosso presidente e as ideias malucas do liberalismo voltaram ao país e os católicos, infelizmente, por falta de uma mente, por falta de liderança católica, por falta de uma igreja que fale a verdade nesse ponto político, todos os católicos, muitos, não todos, muitos católicos apoiaram o Milei, que é um maluco. Então, em que coisa vai dar aquilo? Aquilo vai impedir que o comunismo volte? Não. Aquilo é só a antesala de um desastre maior, que se não tem a intervenção de Deus, e eu espero que tenha, ¿m? eh, uma intervenção, um movimento católico, né? Realmente vai ser pior. Então, o Gramsci entende isso que os liberais não entendem, que o comunismo não é contrário ao liberalismo, mas o fruto maduro do pensamento liberal. Bom, então, falando do marxismo, que é filho legítimo dessa revolução, primeiro terá que desmontar, terá que fazer esse trabalho voltairiano do panfleto, da comédia, do escárnio do antigo Estado. Nem sempre será fácil, mas terá que ser feito. Será preciso desintegrar lentamente o bloco histórico, o bloco ideológico dominante. Será preciso meterse, buscar cualquier fresta, por pequeno que seja, para ir rayando ou tratar de que os mecanismos da sociedade civil em vigor comecem a falhar. ¿Mm? Eh, então, neste trabalho de demolição, que o Gramsci, e já vou acabando, eh, o que se deve visar antes de tudo é, obviamente, a classe hegemônica e dominante, porque detém tanto a hegemonia quanto o poder político no Ocidente, para que comece a perder a hegemonia e passe a ser apenas dominante, quer dizer, que fique só como poder político, não tem problema. Ou seja, que não tenha mais o controle sereno das ideias, mas que vá se tornando somente dominante de pura coerção, exclusivamente policial ou judicial. No Ocidente, a classe dirigente é hegemônica, observa Gramsci, graças a essa ligação estreita interdependente entre sociedade política e sociedade civil. O que a revolução tem que fazer é demonstrar a hegemonia reinante na sociedade civil, tratar de que a classe dirigente perca o consenso, ou seja, que não seja mais dirigente, mas unicamente dominante, detendo a pura força coercitiva. Para isso, e vejam as palavras, é preciso tratar de despojá-la de seu prestígio espiritual. Prestígio espiritual, fala Gramsci.
desmitificando os elementos de sua cosmovisão mediante uma crítica contínua e corrosiva. Esta crítica debe semear a dúvida, o ceticismo e o desprestígio moral em relação aos que dirigem. Debe destruir suas crenças e suas instituições e deve corromper sua moralidade. Vejam só. Então, nisso, a escola de Frankfurt vai perfeitamente com Gramsci. Hum? Deve corromper a moralidade, deve criticar, deve ser uma crítica corrosiva. E qual é a instituição, o inimigo principal que o Gramsci tem? O Estado italiano? Não, a Igreja Católica. Então, as críticas aos padres, as críticas corrosivas ao dogma católico, à moralidade católica, a tudo que tem que ver com o catolicismo, é parte da técnica. É parte da técnica. Então, que a escola, que os meios de comunicação, que tudo aquilo ajude para que o de prestígio moral seja bem claro para a sociedade, nas massas. Então, nós vemos que isso é isso que acontece. Então, não é acaso, não é uma coincidência. Bom, nós vamos a parar aqui. Hoje, na próxima aula, a gente vai acabar sobre essa crítica que o Gramsci faz e a sua proposta construtiva e iremos ver um pouco mais detalhado, mesmo que seja brevemente, eh, as, as considerações de Gramsci sobre o cristianismo, quer dizer, sobre o catolicismo, porque ele analisa e faz uma análise social, então, sem fé, mas em muitos pontos muito interessante e muito certo da igreja, da sua influência cultural ao longo da história. E, qual é a proposta para substituir esse cristianismo? Eh, que acho que vai ser muito interessante, porque a gente vai poder falar um pouquinho sobre a teologia da libertação, né? E sobre o que a gente às vezes vê em muitas paróquias.